Entrevista do dia. O Colégio Degrau está com inscrições abertas para o Degrau Talentos 2027. O programa é voltado a estudantes dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e também do ensino médio. O programa chega em um momento em que o colégio também comemora o desempenho do Enem de 2025. Segundo dados divulgados pela instituição, o Degrau ficou entre as 4 melhores escolas de Araçatuba e registrou crescimento de 8,2% em relação ao ano anterior. E para falar sobre esses resultados e principalmente explicar como funciona o Degrau Talentos 2027, a gente recebe aqui a Daniela Devides, mantenedora do colégio, o professor Rodrigo Detoni, diretor pedagógico. Daniela, Rodrigo, muito bom dia, muito obrigada por vocês estarem aqui. É uma honra recebê-los. Bom dia, Su, que alegria poder estar presente nessa manhã tão gostosa de vocês, que a gente escuta no rádio todos os dias. É muito bom poder compartilhar o nosso Degrau Talentos de 2027 para 2027, uma iniciativa do colégio onde a gente procura atingir os estudantes que têm a intenção, a vontade, o desejo de participar da nossa escola, compartilhar o nosso trabalho e o desenvolvimento de cada um na educação. Bom dia, Suelen, bom dia, Jonathan, bom dia aos ouvintes. Esse programa ele tem o objetivo de incentivar, e reconhecer novos talentos através da excelência acadêmica. E isso é muito importante porque a gente consegue proporcionar oportunidades de acesso a uma formação de alto desempenho, que é baseado no quê? A escola em inovação, na formação humana, preparando esses alunos aí por futuros acadêmicos. E como funciona o programa? Bom, o programa, a gente faz uma prova, ele começa desde lá do primeiro ano, do fundamental, são 10 questões, e depois do segundo ano para frente a gente passa para 20 questões, e depois são 49 questões no fundamental 2 anos finais. A diferença do ensino médio, que a gente mantém as 49 questões, porém eles têm uma redação também a fazer. E esse objetivo de fazer essa prova desse modelo, que a gente já vai pareando conforme são os vestibulares, concurso público, qualquer outro concurso que esse aluno venha a pensar em executar no futuro. Então, assim, esse é o formato nosso. E claro que a gente vai receber os alunos lá, a gente vai abrir os portões às 8 horas da manhã, a gente pede que os alunos cheguem com 30 minutos de antecedência, lembrando que eles vão entrar para a sala às 8h45, que a prova inicia às 9 horas, mas a gente está preparando grandes surpresas lá com muito carinho para receber todo mundo lá no Colégio Degrau. Quando vocês falam em bolsas de até 100%, como que isso funciona na prática? O percentual da bolsa é definido de acordo com a nota do estudante? Exatamente, conforme é o desempenho dele nesta avaliação, que é feita pelo Colégio Degrau, que a gente consegue aí balizar a proporção que ele vai ter, de bolsa de estudos. E o que ele precisa fazer, por exemplo, para conseguir 100%? Gabaritar a prova. Se gabaritar, ele já consegue? Se gabaritar, ele consegue. A gente tem uma escala de como funciona isso, tá no nosso edital, quem quiser entrar lá no www.colégiodegrau.com.br, lá no edital tá explicando tudo certinho, como ele tem que desempenhar e o que ele consegue conforme o desempenho dele. E tem um número limitado de bolsas? Olha, a gente coloca geralmente uma bolsa para cada série. Entendi. Então, quem for melhor vai conseguindo desconto. Exato. De acordo com o seu desempenho. E quem pode participar? Todo estudante matriculado em 2026 pode prestar o concurso, o Degrau Talentos para 2027. Lembrando sempre que eu sempre faço a inscrição, se eu estou no 5º ano, eu faço a inscrição para o Fundamental 2, 6º ano. Mas o conteúdo está relacionado dentro da base curricular do que o aluno está estudando no ano de 26. Então, dando esse exemplo, ele vai ter conteúdo do 5º ano. E a gente teve o cuidado, porque a gente está em agosto. Então, 6 meses. Então, pessoa, às vezes, a gente observa pelas redes sociais que as pessoas hoje em dia estão com um certo problema de atenção. Todo mundo sabe ler, mas ninguém lê tudo que precisa ler. Então, para a gente deixar claro aqui, importante isso que você está falando, essa bolsa é para o ano que vem, para o ano que o estudante vai estudar o ano que vem, mas o conteúdo é o que ele sabe para este ano. Exatamente, porque seria injusto, Se é o aluno que vai ingressar no 6º ano, que está no 5º ano esse ano, ele fizer
conteúdo do sexto, ele nem tem conhecimento disso. E não adianta querer colocar um conteúdo, não, vou ensinar para o meu filho, vou pedir para ele estudar coisas que ele ainda não teve acesso, porque ele não chegou naquele ano ainda, também não faz sentido isso. Exatamente. E a gente teve mesmo um cuidado de fazer uma curadoria em relação à BNCC. O que a BNCC avançou principalmente dentro da nossa educação municipal. Né? Então, aonde foi ali, até onde a BNCC preconiza meados de agosto, julho, do primeiro semestre, né? Para que todos tenham uma chance real. Né? Essa é a ideia do colégio, né? A gente sempre é pautado muito na verdade, a gente trabalha muito em cima disso, e a gente preconiza isso com os nossos alunos. Quando você fala todos, isso vale para quem está em escola pública, quem está em outras escolas particulares, quem nunca estudou no degrau, para quem já estudou no degrau, para quem estuda, para todo mundo? Não, assim, ou não? Para os nossos alunos, não. Ah, sim. Por quê? Porque o conteúdo é do nosso material pedagógico. Entendi. Então, assim, seria injusto com os externos. Exatamente, que ele já tem esse conteúdo, né? Os nossos alunos, Su, eles têm outros programas, sim, entendeu? Para manter, para continuar na escola. Então, esse concurso de talentos, Degrau Talentos, é realmente para os alunos de fora que desejam estudar no degrau. Né? Ah, legal. E vocês falam aqui que a divulgação dos anos iniciais começa em qual ano que você falou? Olha, se a gente for balizar conforme é o município, a gente fala etapa 2, tá? No município seria etapa 2, lá na nossa época antiga pré-escola, tá? Então, desde a pré-escola ali, já tem vaga que vai acessar o primeiro ano do ano que vem, 2027, que é o anos iniciais do Fundamental 2, que seria o primeiro ano. Então, se o aluno hoje está na etapa 2, ele consegue fazer uma pequena avaliação para a gente aí ver a condição desse aluno e o que a gente pode ajudá-lo ele a dar acesso a esse ensino. É aquele aluno, pode começar a participar, o aluno que está no último ano do ensino infantil, seria isso? Isso. Que vai para o ensino fundamental ano que vem. Exato. É que tem as escolas usam algumas nomenclaturas diferentes. 5, é já isso mesmo. 5, cada um tem um. Assim, nacionalmente chama-se de etapa 2, tá? Certo. E como que é a avaliação dos pequenininhos? É só da língua portuguesa. Então vai ser identificação de letras, juntar palavras. Então, e é bem lúdica, tá? A gente tem o nosso corpo docente ali, tá preparado para que não se torne uma coisa assim, que traga alguma, para ele, essa coisa de rigidez. É uma prova. Não, a gente deixa um ambiente muito tranquilo para eles, para que eles executem da melhor maneira possível. Que bonitinho, para não colocar aquela pressão ali, né? Sim, vai fazer exato. uma prova, a criança ali de 5 anos, muitas Não, vezes. e a gente nem pode fazer pressão, porque um dos nossos pilares é trabalhar o emocional das crianças, né? O Colégio Degrau visa muito isso, então a gente não pode mesmo trabalhar essa coisa de pressão em cima dos alunos. Pra gente concluir o assunto da bolsa, existe, porque tem outros assuntos que a gente quer falar aqui também, existe alguma regra para mantê-la ao longo do ano? Então, a partir do momento que o aluno conquista essa bolsa, tem um acompanhamento, tinha me dado um branco aqui, um acompanhamento do desempenho dele? Sim, é o que você acabou de dizer, é o desempenho dele acadêmico, ou seja, a nota, esse aluno tem que desempenhar dentro do mínimo que a gente tem ali de nota, né, e também o comportamento, né, então assim, está atrelado a esses dois pontos, o desempenho acadêmico e o desempenho disciplinar dele dentro da escola. Certo, então quem está ouvindo a gente agora ficou interessado, como é que faz para se inscrever? É só entrar no nosso site www.colégiodegrau.com.br ou nos seguir lá nas redes sociais, que também via Instagram a gente consegue também fazer a inscrição. É tudo online, então eu faço a inscrição, depois que eu terminei a inscrição eu recebo um comunicado ciente da inscrição. Você que está ouvindo a gente pelo rádio do seu carro agora, presta atenção aí no trânsito, não vai pegar o celular, depois você acessa colégiodegrau.com.br. Jonathan está exibindo na tela agora para quem está acompanhando pelo Facebook e YouTube, e a gente vai deixar fixado também nos comentários dessa publicação para você que quiser ter um acesso mais fácil ali depois também. E um outro assunto que eu falei que a gente tem muita coisa para falar aqui hoje, né? Sueli, só posso colocar uma coisa? Claro, fica à vontade. Lembrando que as inscrições terminam segunda-feira, dia 24. Então tem que se inscrever até segunda, dia 24, para fazer a prova dia 29. Exatamente. A gente já está com mais de 200 inscrições, então assim, o volume está grande, mas só tem até o dia 24 para fazer essas inscrições.
Então, gente, corra até segunda-feira, uma grande oportunidade. Você que, principalmente quem tem filho em escola pública e pensa muito, gostaria tanto que ele estudasse numa escola particular, essa pode ser a sua chance. Então, não desperdice. E aí eu quero falar com vocês também sobre o Enem. O colégio divulgou que ficou entre as 4 melhores escolas de Araçatuba no ano de 2025. Olha o sorrisão do Rodrigo. Eu falei disso, o Rodrigo abriu um sorrisão aqui, a Dani também, mas foi até bonito de ver assim, essa respirada assim, nossa, que alívio, que bom. O que isso significa para vocês? Há um trabalho com certeza maravilhoso de toda a equipe, de todo o time do Colégio Degrau, que tem como premissa básica formar alunos academicamente fortes, emocionalmente seguros e globalmente preparados, protagonistas do próprio futuro. Então é com essa missão que a gente desempenha todos os dias esse trabalho que eu digo assim, que é de excelência, sabe, Su? Porque a gente acredita muito nessa conexão do acadêmico com o emocional. Então, pelo Degrau já historicamente ser uma escola de ensino integral, a gente vem provar, entendeu, que a nossa escola também aprova, a nossa escola também tem grandes resultados, justamente porque a gente prepara esse aluno para o mundo, não é só para um vestibular. Então ele não entra no colégio só para passar na faculdade que ele tanto almeja. Ele entra no colégio para construir um futuro mesmo, onde ele vai ser protagonista. E quando a gente vê um resultado desse, por exemplo, a equipe do ensino médio, comandada aqui pelo Rodrigo, é algo que nos deixa assim realizados mesmo, porque a gente vê que a gente está no caminho certo e com certeza esse é o futuro da educação. É fácil a gente olhar, né, para a nota e enxergar apenas o resultado, mas o que acontece durante o ano todo dentro da sala de aula, para que uma escola consiga esse desempenho dos alunos, melhorar ainda mais o desempenho dos alunos? É como a gente fala, né, são 50% de coisas são visíveis e 50% de coisas são invisíveis, né? Então o invisível é o empenho do professor, é a dedicação, são os projetos que a gente promove dentro da escola para que isso aconteça, e não é um trabalho do dia para a noite. Para a gente chegar numa nota dessa, para a gente chegar onde a gente chegou, são 3 anos de trabalho, de mudança de direção, de pensamento com os alunos. Então, assim, de fato é um trabalho árduo que tem que todo mundo estar junto e remando para o mesmo caminho, porque senão não funciona. Porque é igual a gente sempre fala dentro da escola. Sem dedicação e empenho, a gente não chega em lugar nenhum. E um assunto que tem se falado bastante, a Daniela até comentou isso agora. Eu vou falar Dani, gente, eu conheço a Daniela desde que eu tinha, 4 anos de idade. Peraí, a gente tem que fazer um parênteses. A Su foi aluna do Colégio Degrau, né? Fui aluna do Colégio Degrau. Isso, e que aluna, né? A gente não pode esquecer o desempenho dela, sempre maravilhoso. Na parte de talentos, então, era sempre a protagonista das danças, que apresentava, que dublava, que dançava. Artística. Aí, tá aí. Já gostava de um microfone desde muito pequena. Falou tudo, gostava de um microfone desde pequenininha. A Jonathan ia lá na frente do palco sem medo nenhum. Você tem que fazer isso, ela fazia. Você tem que sair, ela saía. Então, assim, uma menina realmente com talento nato, né? Que com certeza foi desenvolvido aí com toda a sua trajetória na parte, vamos dizer assim, que você trabalhou em TV, enfim. Muito obrigada. De grande futuro. E uma coisa que você estava falando, e que eu acho que é muito importante a gente falar, acredito que seja muito importante a gente falar sobre isso, é como a gente equilibra essa cobrança do vestibular, do desempenho dos alunos, mas que isso também não se torne uma cobrança tão pesada. A gente tem falado tanto de saúde emocional, a gente tem visto tantos casos, às vezes, de crianças e adolescentes que começaram a desenvolver depressão ou quadros de ansiedade muito graves, não por causa da escola, mas por causa do jeito que o mundo está. E a gente sabe que, historicamente, as escolas, como um todo, tem uma cobrança maior, principalmente na época do vestibular, e hoje em dia essa preocupação, ela tá muito grande também, não só em estudar e tirar uma nota boa, mas manter aquela cabecinha ali preservada. É fundamental. Su, eu gosto muito de dizer que é o jeito Degrau de ensinar. A gente tem uma preocupação, como o Rodrigo falou, muito grande com a parte emocional, porque a gente entende, e isso a neurociência explica, que a criança só aprende se ela se sente segura.
Então, a gente trabalha isso desde a educação infantil. Uma correção dentro do colégio, ela só acontece depois de ter havido a conexão desse professor, desse funcionário com esse aluno. Então, não existe aquele negócio de corrigir como uma forma, e nem de cobrar como uma forma que possa traumatizar esse aluno, né? Vamos assim dizer. A disciplina para nós é ensino. Então, ele só recebe alguma conduta disciplinar se ele for aprender alguma coisa com isso. Então, não existe punição. A punição a gente consegue o resultado na hora, né? Já o aprendizado, ele demora um certo tempo. Por isso que é uma construção que vem desde a educação infantil até o ensino médio, para que a gente possa, que esse aluno, na hora que chega no médio, ele esteja emocionalmente seguro e ele tenha efetivamente aprendido. Isso é primordial para a gente. Quando uma família escolhe uma escola, Dani, é natural que ela olhe para os resultados e eles precisam ser divulgados e celebrados, como é o caso do resultado do Enem. Mas o que você acredita que uma família precisa olhar além desses números? Com certeza, eu digo muito que os valores da escola, ela tem que estar em consonância com os valores da família. Não existe a melhor escola. A melhor escola para o seu filho é aquela que tem os mesmos valores que você. Porque se você coloca em algo que você não acredita, tá? Vai haver um problema muito grande. A cabecinha dessa criança vai ficar muito difícil, porque aonde eu sigo? É a minha mãe e meu pai? É a minha família? Ou é a minha escola? Ou a minha professora. Ou a minha professora, né? Exatamente. Então, é olhar isso, entendeu? É olhar a segurança dessa escola, é olhar a tradição, né? Como essa escola, há quanto tempo ela está no mercado. Tudo isso faz parte, porque é um conjunto, né, de somatório. Não é somente o resultado. O resultado faz parte do processo, né, Detone? A gente sempre fala isso. Um processo que não começa no ensino médio, porque também está aí outro erro das famílias, que falam, no ensino médio ou no Fundamental 2, eu coloco numa escola forte, numa escola que vai aprovar. Não. O infantil é muito importante para esse base bem feita faz muita primordial, diferença, né? E aí que a gente entra de novo com o emocional, porque no degrau a gente acredita que o letramento emocional é tão importante quanto a alfabetização. Porque não adianta nada eu encher essa criança de conteúdo, mas ela não ter a parte emocional dela formada, desenvolvida. Então isso para nós é assim, excelência, porque a gente acredita que é isso que vai fazer ele ser aprovado com significado. O que seria isso? É ele passar no vestibular realmente tendo aprendido o que ele precisava e não decorado para fazer uma prova. Aquela informação dele ter uma formação e informação juntos, né? Dele estar preparado não só para uma prova, para a vida. Porque também a gente vê muito isso de alunos excelentes que a hora que chegam no mercado de trabalho, chegam ao mercado de trabalho, eles não têm ali uma mínima estrutura para lidar com um pouco de pressão, com um pouco de cobrança ou com frustrações. Com certeza, você sabe que hoje as grandes empresas, elas contratam pelo currículo e demitem pelo emocional, né? Todo mundo porque essa pessoa não sabe lidar com equipe, sabe? Não sabe trabalhar em conjunto, elas têm grandes dificuldades também. Então, a gente visa isso. Por isso, eu falo que é histórico, porque desde a sua época, você vai lembrar disso, era colégio degrau, ensino completo, formação integral. Então, a gente acredita nisso desde 1986, quando a minha mãe trouxe o positivo para dentro da nossa escola. Sabe que esses dias eu estava fazendo uma tarefa com o meu filho e tinha que contar como que era quando ele tem 6 anos. Quando eu tinha 6 anos, como que era a minha professora. Porque estava explicando que bem antigamente, as professoras eram muito autoritárias e chegavam até a agredir os alunos muitas vezes dentro ali do método de ensino. Isso era uma coisa aceita pelas famílias, inclusive. E aí ele falou, como que era? Eu falei assim, a minha professora, quando eu tinha 6 anos, era a tia Márcia. E a tia Márcia era um amor de pessoa. Aí ele falou assim pra mim, mas ela não batia, ela não ficava brava? Eu falei, pelo contrário, ela era um doce, uma graça de pessoa. Falei, então não mudou muita coisa. O que mudou da minha época pra cá foi principalmente a tecnologia, que não existia naquela época, não tinha acesso a celular, tablets, mas o jeito carinhoso de ensinar, a empatia, isso já tinha lá tantos anos atrás, não vou entregar a idade aqui agora.
E o Degrau sempre olhou isso com muito carinho, né? A Márcia continua com a gente, eu sou professora, ela está lá, ela é nossa coordenadora agora, e vem com toda essa tradição que a gente tem no afeto, né? O diferencial que faz a qualidade, já foi um dos nossos slogans. E hoje a gente passa ao academicamente forte, emocionalmente seguro, que é a evolução do próprio colégio e o que a gente realmente acredita. Muito bom, então antes da gente encerrar, quero voltar aqui para reforçar o Degrau Talentos, que as inscrições terminam dia 24, dia segunda-feira. 24, nessa segunda. Você que ligou o seu rádio agora, ou um pouquinho antes, não pegou o começo da entrevista, a Daniela e o Rodrigo do Colégio Degrau estão aqui para falar sobre um concurso de bolsas, que qualquer um pode participar. Exatamente. Qualquer um pode se inscrever entrando lá no nosso site, né, www.colégiodegrau.com.br, faça sua inscrição. E boa sorte a todos. E a prova será já no dia 29. Então tem que se inscrever até o dia 24 para realizar a prova no dia 29. É uma grande chance, você, pai e mãe que estão ouvindo a gente agora, que quer colocar o seu filho numa escola particular, fala, ele é tão bom aluno, não tem condições. Então essa é a sua chance e aproveite. É isso mesmo, nos dê a oportunidade de conhecer esse talento que está dentro da sua casa e que a gente possa construir junto esse futuro do seu filho. Mais do que tudo, pedir mesmo, né? O Degrau pede essa oportunidade de estar conhecendo essa criança aí maravilhosa que você tem dentro de casa e que com certeza você acredita que é capaz de construir um futuro maravilhoso e até mesmo tá aí ajudando o nosso Brasil a ser cada vez melhor. Então a gente acredita muito na educação e tem a certeza que esse é o futuro, não só das famílias, mas do nosso Brasil. A gente não quer só reconhecer, né? A gente não quer só conhecer, nós queremos reconhecer. Reconhecer, né? Trabalhar com ele e extrair assim, o que existe de porque melhor. Porque queremos a excelência acadêmica desses alunos aí, com certeza. Muito bom, Rodrigo e Daniela, mais uma vez, muito obrigada. Foi uma honra recebê-los aqui hoje. Nós recebemos a Daniela Devides, mantenedora do Colégio Degrau, e o professor Rodrigo Detoni, diretor pedagógico. Então, fica a dica aí para você. Ó. O programa é destinado a estudantes dos anos iniciais, ali que vai entrar no primeiro ano do ensino fundamental, até o ensino médio, e a bolsa de estudo pode chegar a 100%, dependendo do desempenho na avaliação. Vai lá no colégiodegrau.com.br e faça a sua inscrição. Infelizmente, o Jornal da Manhã acabou, fica por aqui. Se você quiser rever as notícias de hoje ou mesmo a entrevista, vai lá no meu canal no YouTube, Suelen Giron. Aproveito para dizer que informação é tudo e você encontra no site lr1.com.br. Tenha uma excelente quinta-feira, o pré-sextou, e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.